A graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido amado irmão e minha querida amada irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem operado, irmãos, neste tempo. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais e podemos presenciar os milagres, os micromilagres que Deus tem feito nesse tempo, onde o Senhor Jesus tem tocado com a sua mão de poder, de misericórdia, de compaixão na vida dos nossos irmãos da missão, na família dos nossos irmãos, na vida de tanta gente que a gente tem visto o toque do Senhor. E eu queria, nessa noite, compartilhar contigo exatamente isso. O toque do Senhor na nossa vida. Quando Jesus nos toca, o que acontece? Algo diferente acontece. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 1, do 40 ao 42, e diz o seguinte: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse-lhe: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e foi purificado. Queridos, essa palavra ela é tão rica em significado para a nossa vida que quando a gente lê assim despretensiosamente, a gente vai só perceber o seguinte: Jesus curou um leproso e amém. Só que quando você mergulha na palavra de Deus, quando você começa a cavar a palavra de Deus, você percebe detalhes que são preciosos e que nos abençoam. Queridos, vamos pensar na perspectiva deste homem, deste leproso, em que a Bíblia não relata o seu nome, apenas dizia que ele era um leproso. E a vida de um leproso, naquela época em questão, não era uma coisa muito fácil, irmãos. Primeiro, esse leproso, quando ele tomava ciência de que ele estava com essa doença, e a doença da lepra era uma doença terrível, porque não era uma doença apenas que consumia a pele, o físico, mas ela consumia por completo a alma, o sentimento. Porque a primeira coisa que acontecia era que aquele homem ou mulher que se tornava leproso, ele era retirado do seio da sua família. Ele era colocado junto com outras pessoas que eram também leprosas. E além de tudo isso, ainda tinha algo que também era pior do que isso. As suas vestes eram rasgadas. Eles tinham que andar com as vestes rasgadas, as suas cabeças descobertas, e ainda tinham que clamar: imundo, imundo. Essa era uma lei para preservar os outros que não eram leprosos. Então veja bem que não era só apenas uma simples doença, mas era uma doença terrível. Graças ao nosso bom Deus, no ano de 1874, Gerard Hansen conseguiu detectar o bacilo, que era, e tanto que se deu o nome de Hanseníase, porque ele conseguiu detectar esse bacilo. E hoje, graças a Deus, há cura. Mas naquela época em questão não. Era algo duro. Mas será que eu consigo aprender alguma coisa com esse texto? Aprendo, meu irmão. Eu aprendo com esse leproso, que apesar de todas as dificuldades que ele podia estar sofrendo, distanciamento da sua família, isolamento social, ele estava sofria com a indiferença da sociedade,
mas ele descobre que Jesus estava passando por ali. E aí, sem medo, ele vai ao encontro de Jesus. E diz que quando ele se aproxima de Jesus, a primeira atitude dele é de se ajoelhar. E quando se ajoelha, ele ainda fala com Jesus: se quiseres, Senhor, se for da tua vontade, purifica-me. E a primeira coisa que eu aprendo com esse leproso é que, apesar desta doença causar uma falta de sensibilidade na pele, este homem não perdeu a sensibilidade ao se aproximar de Jesus. A primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar numa atitude de humilhação. Ele sabia diante de quem ele estava, do Deus Todo-Poderoso. E ele não determinou para Jesus: eu determino que o Senhor me cure, como a gente ouve muitas das vezes hoje. Mas ele perguntou: se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia que Jesus podia purificá-lo, mas também que não podia. Mas ele pede a Jesus que faça a vontade dele. A primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto e que nós aprendemos com esse homem, que apesar da doença trazer-lhe a falta de sensibilidade, em seu coração havia a sensibilidade de reconhecer Cristo, de saber que ele estava diante de Deus e de que ele precisava da vontade de Deus na vida dele. Eu e você precisamos também aprender isso, irmãos, que não é a minha vontade que precisa prevalecer, não é aquilo que eu quero, apesar do que eu querer, ou apesar das coisas que eu quero que sejam boas para mim, mas é que antes seja feita a vontade do Pai. E é tão difícil quando nós pedimos para que Deus faça a vontade dele, porque muitas das vezes a vontade dele pode não ser a minha vontade. Então entender a vontade do Senhor também faz parte de ter sensibilidade, a sensibilidade que ele teve. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Mas outra coisa eu aprendo também com este homem, ou com esse texto, é que antes de Jesus tocar no físico dele, antes de Jesus tocá-lo, Jesus tocou-lhe no coração. Olha o que o texto diz. O texto diz que Jesus se encheu de compaixão e ele estendeu a mão e tocou-lhe. Primeiro, Jesus se encheu de compaixão. E compaixão, essa palavra compaixão, ela vem do latim compassio, que significa partilhar o sofrimento. Jesus estava partilhando o sofrimento com aquele homem. Ele entendia a dor que aquele homem estava sentindo. Assim como Jesus entende a dor que eu e você sentimos. E ele tem exatamente, antes dele tocar na nossa ferida, no nosso físico, ele vai tocar primeiramente no nosso coração, com o seu amor e com a sua compaixão. Querido, o Senhor Jesus tem compaixão de você. O Senhor Jesus tem compaixão do que você está vivendo. Ele consegue sentir a sua dor. Ainda que aqueles que estejam do seu lado não consigam sentir a sua dor, o Senhor Jesus consegue, porque Ele tem compaixão. E a compaixão dele, diferente da minha e da sua compaixão, não é a compaixão ocasional. Quando nós vemos determinada coisa na televisão e nós choramos e sentimos compaixão, ou quando nós vemos determinado vídeo no Facebook ou no YouTube de uma história triste. Não. A compaixão de Cristo, ela é permanente. Então ela tem compaixão de você permanentemente. Ele sente a sua dor permanentemente. E é por isso que Ele cuida de você. Mas por último,
o toque de Jesus, eu aprendo que Jesus, quando toca naquele homem, ele não toca apenas no seu corpo físico, mas ele toca-lhe a alma. E essa é a diferença, meu irmão. Quando a gente percebe, quando Jesus toca a nossa alma, é um toque diferente. Porque a cura, nós hoje ficamos doentes de Covid ou de qualquer outra doença. E a gente pode ser curado por Jesus, pode ser tocado. Mas quando Jesus toca a nossa alma é curada. Eu encontro algumas pessoas, até mesmo por aqui por Jorge Wetter, e eu vejo, irmãos, as almas delas curadas. Porque em meio a tanta dificuldade, elas passam para mim que Jesus já lhe curou a alma. O corpo físico, o material, parece que não é mais tão importante, ou não é mais importante, porque as suas almas estão curadas. E elas conseguem, através das suas almas curadas, compartilhar o pouco que elas recebem. Elas conseguem dar amor, elas conseguem entender a dor dos outros, elas conseguem compartilhar a alegria que elas sentem. E isso é tão precioso, meu irmão, que nós possamos aprender com este leproso. Possamos aprender que nós precisamos também ser tocado, mas tocado na nossa alma. E quando a gente é tocado na nossa alma, a gente consegue ter paz, irmãos. Paz em meio à guerra. As coisas estão em guerra, mas aqui dentro está em paz. O mundo está vivendo um caos de tristeza, mas aqui dentro existe alegria perene, contentamento. É isso que o toque de Jesus faz. Diferente de qualquer outro toque, o toque de Jesus faz isso na minha e na sua vida. Que nós possamos aprender este toque diferente, o toque que este leproso percebeu na sua vida, que eu e você possamos perceber. Jesus, toque-nos a cada manhã, para que nós possamos estar sensíveis ao seu toque. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você e que você não esteja insensível ao toque do Senhor. E quando você é tocado pelo Senhor, você tem o desejo de tocar as pessoas, porque o mesmo milagre que Jesus realizou em você, Ele quer realizar naquela pessoa que passa pela sua vida. Que Deus abençoe sua vida, guarde você e que nós possamos ser tocados a cada manhã pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.